uma bad news. Acho que a gente vai ter que pagar mais 100 doletas. A gente só vai ter que descobrir pra quem. Porque, por algum motivo, a Steam não permite mudar o dado do seu cadastro. E aí, na hora de inserir lá os dados financeiros, que é uma porrada de dados chato pra caraca, em vez de colocar Goblin LTDA, que é o nome da nossa empresa, ela colocou LTD, porque é como colocam na gringa. E aí no nosso banco por estar LTDA e no cadastro da Steam está LTD, a gente não consegue colocar os dados financeiros que eles são, de certa forma, aprovados. Porque a gente manda para eles, fica 2, 3 dias, eles mandam de volta que foi reprovado. Ficamos nesse bate-papo 3 semanas já, e então eu fui atrás do fórum e eles dizem que tais campos, que nem aquele que é o nome jurídico da empresa, não é possível de ser mudado. Ou seja, a gente cria outra conta, paga mais 100 dólares e coloca LTDA e torce para eles não mudarem para LTD de novo. Ou a gente começa focando na Epic e pelo menos assim a gente já vai ter uma conta na Epic Games. E se algum momento a gente conseguir resolver na Steam. Mas o mais arriscado é que aí toda a nossa wishlist inicial seria na Epic, não na Steam. Então vou conversar com o Tanaka, Chris, Sakaguchi, ver o que eles acham e a gente toma uma decisão. Acorde, soldado. Eis então que a gente lançou o teaser do nosso jogo. Acho que de todas as coisas que a gente já mostrou pro mundo, foi a obra que a gente mais botou esforço, de todos da equipe em geral. De alguns até custou, de certa forma, a sanidade e teve que tirar as semanas de folga. E isso gerou uma expectativa muito grande, assim, sobre o que seria esse lançamento, porque a gente queria, de verdade, estourar essa bolha e começar a ter um alcance maior sobre o que é o Erblin, sobre quem tem interesse nele e, de certa forma, mostrar para o Brasil a qualidade do que a gente está fazendo no nosso jogo aqui no Brasil. Então, foi um puta banho de água fria quando a gente percebeu que, pelo desempenho que ele estava tendo ali, ele não ia chegar nem perto de ser o vídeo mais visto no nosso YouTube. E foi muito complicado, eu acho, porque eu mesmo fiquei várias semanas pensando, enfim, nas minhas fantasias de como seria quando a gente finalmente lançasse o teaser e ver que, na verdade, quando lançou ele, nada mudou. É complicado. Em certos membros do nosso time foi até um sinal de alerta, alguns duvidaram do que seria o jogo, ficaram muito inseguros em várias coisas. Então exigiu muita maturidade em mim e dos outros líderes aqui da Goblin, reacender a chama no coração aí, as paixões de todo mundo dentro do projeto depois disso. Então acho que pode ser um momento bem importante para você que vai passar por isso, para você que já passou, de, enfim, ser um bom líder, trazer uma boa inspiração e, de certa forma, lembrar que qualidade não significa viralizar e viralizar não significa qualidade. E se você realmente acredita nesse projeto, ele tem um potencial que ele tem, não siga métricas de vídeos do YouTube para saber sobre o potencial do seu jogo, porque esse não é o caminho. Pelo menos não é o que eu venho vivido como sendo o caminho. Saiu! Deu certo o lance da Steam. Agora a gente tá na Steam, porra. Cheguei, dá uma olhada. Olha aqui, nossa belezinha. Teaser do Tanaka rodando. Negócio funcionando. Confesso que eu achei que ia dar problema de novo. Se pagar 100 dólares, a gente ia jogar mais 100 dólares fora. Mas aí a gente acionou o Rafa, puxamos todos os dados bancários possíveis, entramos em contato com o Inter, em contato com a Steam e deu certo. Mas, rapaz, o negócio é difícil. Pensa no negócio difícil, é isso. Agora eu tenho que descobrir como subir o jogo na Steam, que vai ser outro negócio difícil. Mas pelo menos assim a gente vai conseguir mandar para as publishers o playtest diretamente pela Steam, o que vai dar muito mais autoridade pra gente. Então, agora, bora continuar estudando esse SDK aqui, porque Steamworks não é fácil não. Tá aqui. Enjoy it while you can, 'cause nothing will last
acabou de falar que vai ser pai. Bom, a partir de agora, o Arena, pelo menos da nossa parte, vai ficar um pouco mais vazio. Principalmente porque agora a parte do estúdio vai migrar ali para o home office. Durante essa entrega da Gamescom, a gente teve que migrar um pouco ali para o home office, porque parte do estúdio teve que fazer crunch, teve que passar do horário, teve que trabalhar mais ali do que o comum, para realmente conseguir entregar uma coisa bem interessante ali naquele momento. Mas eu me vi obrigado a ter que ir para o home office, porque eu tive que mudar de cidade. Estou morando agora em Termas do Ibirá. É uma cidade incrível, é uma cidade pequeniníssima, extremamente inspiradora, mas eu ainda preferia estar presencial. Mas eu sempre olho o copo meio cheio, então eu quero aproveitar esse momento para me encher de inspiração e transbordar para todo o estúdio e conseguir ter uma entrega ainda maior do que eu fazia ali presencialmente. Meu plano ali é semanalmente pegar minha moto e juntar a galera toda, porque eu acredito muito nesse calor humano, sabe? Nesse exato momento, é aniversário da Lori, minha esposa, e, bom, hoje a gente vai descobrir se o meu bebê é um menino ou uma menina. Caralho, mano! Vai devagar. Perfeito! Eu sou a Lori, sou esposa do Cris. Eu fico na parte de financeiro junto com o Rafa. E normalmente eu cuido da parte de inscrição em editais. Eu acho que a nossa vinda pra cá vai ser muito positiva pro Cris, porque lá em Barretos tem muita coisa que tira ele do foco. Aqui, nessas 2 semanas que a gente já tá aqui, eu sinto que ele tá mais focado nas coisas que ele tem pra fazer. É ruim estar longe da equipe, porque a gente se apega muito aos nossos amigos, mas acaba que na parte de produção mesmo eu acho que vai ser positivo. A Goblin tem negociado com algumas publishers, como o Cris deve ter comentado já. Se der tudo certo, eu vou acabar migrando de área, vou para a parte de producer, e eu já comecei a pegar coisas de producer para já ir me adaptando. Então, as dailies sou eu que tenho tocado, os sprints sou eu que tenho tocado, quando tem o encerramento do mês que a gente faz retrospectives, também sou eu que tenho tocado, então acho que vai ser bem legal essa migração diária. Porque eu confesso que escrever editais é puxado. E aí, recentemente, a gente estava falando ali sobre os Volgrin, como que eles seriam, a gente discutindo ali no Discord, né, fazendo várias referências do Miro, e eu ainda não tinha claramente como seria o rosto deles. E eu tava lendo um livro que é o... como é que é? Drawing from Imagination. E basicamente ali é o autor do Dinotopia. E ele fala como você pode pegar coisas ali do seu dia a dia e deformar elas. E foi até divertido, porque eu tava indo pra academia, olhei pro chão e tinha um pedaço de concreto que algum pedreiro deixou cair no chão ali. E pra mim, aquele pedaço de concreto foi uma resposta, assim, absoluta de como vão ser o rosto dos Volgrin, porque nesse pedaço de concreto, pra mim, ali tá muito claro como vão ser o rosto dos Volgrin. Os olhos, a boca, o crânio. Então, arte em todos os lugares. Finalmente estamos na metade da nossa meta aí, o que pra mim é muito bom, da expectativa de tempo que leva a negociações com as publishers, que desde o começo me foi alertado que esse processo geralmente demora de 6 meses a 1 ano. Atualmente se passou 6 meses. E vem sido bem bacana as negociações com as publishers, porque
quando a gente começa a mostrar o Evelyn para as publishers que têm esse perfil, elas automaticamente pedem de volta ali um feedback mais profundo, uma key para jogar um playtest, por aí vai. Então a gente já teve várias publishers que a gente mandou os playtests e o que eu acho muito incrível é que mesmo quando elas não topam o aporte por motivo X, Y ou Z, elas retornam sempre com uma lista de feedbacks do porquê. E esses feedbacks vêm sendo muito ótimos, assim, pra gente filtrar e lapidar essa nossa gameplay, que a gente tá chegando ainda nesse Vertical Slice. Inclusive, no meio desse processo, surgiu uma oportunidade muito foda de a gente ter um stand lá na Gamescom Alemanha que passou. Então a gente teve ali um dos nossos personagens, basicamente o nosso comandante ali da IA, não vou dar spoilers, mas a gente participou de um processo para fazer um agente de IA que você comunicava com ele ao vivo, e tinha várias interações, que foi bem legal, mas fez a gente rushar horrores, porque tipo, faltava uma semana para Gamescom e a gente ainda nem tinha completado o modelo. E tinha vários pré-requisitos de narrativa, de animação, de características da modelagem 3D, que fez a gente ficar muitas noites em claro lá no Discord, mas infelizmente a gente já tá acostumado com trabalhar no limite. E aí, deu certo, Scan? Agora o Tanaka vai ser o nosso capitão do game. Chique. Basicamente, eu vou fazer isso amanhã, junto com o workshop da Menira. Chique. As pessoas vão ver o Tanaka se tornar esse capitão e eu vou mostrar como, além de fazer ele virar um personagem, como tornar ele badass. Ô, louco, vai botar uma cicatriz no Tanaka? Ah, cicatriz, tapa-olho. Você vai ter coragem de colocar ferimento nesse rostinho bonito. Deixar ele velho, não tem nó não, filho. Rapaz. Os cortes na cara minha vai ficar brabo. Animal. Bom, vocês sabem que até então a minha parte maior ali era a parte de direção de arte, só que agora eu peguei uma outra cadeira, que é a cadeira do CEO, né, que é o cara dos negócios, vamos dizer assim. E agora que a gente já tem um produto para poder mostrar pro mundo, que é esse Vertical Slice do Evelyn, chegou um momento realmente ali da gente negociar com publishers. Então a gente tem conversado com algumas publishers, eles têm demonstrado interesse, algumas já fizeram propostas, outras estão para fazer propostas, e a gente está analisando essas propostas para decidir agora quais são os próximos passos. Então, além de eu estar fazendo coisas de arte, eu e a equipe toda ali, meus sócios, a gente está decidindo ali quais vão ser os próximos passos, mas no sentido de business, sabe? Que é um outro tipo de trabalho, não é um trabalho artístico, mas é um trabalho que demanda ainda muito neurônio. Então, bom, é até engraçado pensar como isso vai poder mudar nossas vidas, né? Mas vamos ver o que a gente pode esperar dessas negociações, mas aparentemente todas muito interessantes. E, bem, vem sido bem legal, porque uma dica que me deram desde o começo é que, por mais que você está conversando com várias publishers e que pareçam que já está bem encaminhado, sempre se dê como aberto a conversar com outras publishers enquanto não tiver a sua assinatura. Porque, infelizmente, a parte mais difícil dessa, vamos chamar assim, dessa etapa que a gente está atualmente é que nada está garantido até ter uma assinatura. Então, a gente está muito hypado pelos feedbacks, mas a gente tem que se manter sempre nesse pé no chão, sabe? O que é, enfim, algo amadurecedor para um estúdio indie de jogos. Crazy times, can't you feel it? Is there a reason for it all? Maybe take a ride on this pipe train, hold it in, wait for it, here come the fall. Oh, your mind's been spun into a web, is the spider gonna catch 'em all? Mas, enquanto o aporte do Evelyn não acontece, a gente vem focado muito em nutrir e criar a nossa comunidade de goblins. Não apenas girando em torno do Evelyn, claro, mas girando em torno da indústria de jogos, que esse sempre foi a nossa bandeira nesse ponto. A gente sempre quis ser um portal, uma inspiração para quem quiser entrar nesse mundo artístico, criativo. Então a gente vem fazendo muito playtest em eventos pessoais por aí, e presenciais por aí, e ao mesmo tempo fazendo palestras e ensinando as pessoas sobre o mercado, se abrindo aí para a comunidade poder tirar dúvidas, e isso vem fazendo a gente receber muita energia positiva
tanto do nosso jogo, que a gente vem recebendo feedbacks bem legais, que vem me deixado bem feliz, mas também no ponto de a gente começar a ver pequenos talentos se nutrindo por aí, se dedicando na Unreal, a ponto que você percebe que a gente está espalhando uma certa chama que daqui a alguns anos pode virar uma fogueira bem legal e a gente ter aí cada vez mais estúdios, cada vez mais devs e cada vez mais especialistas na área de jogos aqui dentro. Bom, é isso que temos para mostrar até aqui. Essa jornada, eu diria que ainda tem muito chão pela frente, mas esse ano ficou bem definido o nosso objetivo, que foi desenvolver o nosso Vertical Slice, entrar nesse mundo do mercado de jogos, entrar em contato com as publishers, conseguir impressionar pessoas aí dentro da indústria e também jogadores. E isso me mostrou o quanto que a Goblin se tornou um time muito forte, sabe? Porque aquilo que a gente está mostrando, pelo menos nos olhos de quem vê, acaba trazendo uma certa virada de chave, como se não tivesse visto algo tão parecido com isso tão cedo, ainda mais aqui no Brasil, o que deixa, enfim, eu e o meu time muito hypado de continuar fazendo o que a gente está fazendo. Só que manter um time tão forte e tão unido é uma tarefa que vai além de ideais, daí também sobre o lado financeiro. E a gente chegou no momento do caixa, que o nosso caixa infelizmente se esgotou, então a gente não vai mais conseguir focar 100% no nosso projeto Evelyn e vamos ter que começar a fazer algumas mudanças dentro de estrutura, planejamento, organização do time. Um desses focos vai ser a gente começar a tirar novamente em outsource e codevs, que nada mais é do que trabalhar com outros estúdios, né? Com um grande ideal, que eu acho que é o que a gente está fazendo internamente, que é alimentar a chama de todo mundo de estar. Não é porque a gente tem que lidar com essa frustração que é a demora e a procura e a rejeição de publishers, que a gente vai ficar com um ideal negativo. Então vamos ter um ideal melhor do que isso. E eu acho que o ideal que eu, como diretor, estou tentando trazer, mas que muitos também já têm inerentes a si, é aquele ideal de vamos aproveitar essa fase para a gente ficar o melhor que a gente puder ficar, porque assim que tiver o aporte do Evelyn, o nível que a gente começar vai ser o nível que a gente vai precisar concluir, entre muitas aspas, claro. Então, se a gente melhorar nossa qualidade, melhorar nosso profissionalismo, melhorar tudo aquilo que a gente quer melhorar nesse momento que a gente pode fazer isso, a gente vai começar o Evelyn já com o pé direito e com toda a qualidade que a gente deseja ter nesse nosso primeiro projeto. Mas algum gênio um dia disse, "That's life", ou seja, a vida é assim mesmo. Não importa o quanto você se esforce, enquanto você estiver indo numa jornada rumo ao desconhecido, não há nenhuma garantia de recompensas vinda pelo seu esforço. E esse é o momento em que estamos. Ele é um momento onde exige muito da nossa determinação de Goblin, de levantar a bandeira de somos Goblins, caralho, esse jogo vai dar certo, a gente vai fazer o que precisar para lançar esse jogo e concluir ele. E, bem, mesmo com tudo de incerto pela frente, a gente já teve muitas coisas consolidadas e sólidas que a gente adquiriu e conquistou até agora. Entre elas, vários contatos fodas de caras da indústria, já conseguimos muito feedback positivo de players e publishers, já conseguimos ser muito assertivo em várias coisas, inclusive nos posicionar finalmente dentro do Brasil como um estúdio de jogos a ser reconhecido. Então, não importa qual que vai ser o jeito, a gente vai dar um jeito de fazer esse jogo. E eu não posso esquecer de agradecer do fundo do meu coração e de todos os membros da Goblin por vocês terem acompanhado a gente até aqui, por estar torcendo e mandando as suas energias. Eu sinto que isso é fundamental para tudo ter essa atmosfera e essa convicção de que estamos no caminho certo, de que tudo vai dar certo. E por mais que a gente não saiba quando que vamos ter o nosso próximo episódio, a gente espera fortemente voltar com boas notícias para vocês e trazer aquele famoso troféu para casa. Então, nos veremos em breve. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.